Olá, boa noite. Quero dar as boas-vindas a você que está conosco nesses dias para esse aprofundamento sobre esse tema tão complexo, tão importante para a vida de cada um de nós, que é o luto. Quero dar as boas-vindas a você que teve a coragem de se inscrever para tocar, para mexer nesse tema que é tão delicado, não é? Que é tão importante em momentos tão difíceis da nossa vida. Quero agradecer a sua presença, agradecer a sua confiança e dizer a você que com certeza Deus tem grandes coisas guardadas para realizar no seu coração e na sua vida nesses dias em que estaremos juntos. A você que está sozinha, a você que está com algum familiar, ou a você que está sozinho, os homens também são muito bem-vindos, não é? As nossas famílias. E eu gostaria também de convidar você para que nós tivéssemos o início desse aprofundamento fazendo a coisa mais importante que nós podemos fazer nesses dias, rezando, né? Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus, a sabedoria de Deus, não só para aquilo que eu vou dizer, eu preciso muito da sabedoria de Deus, que o Senhor me conduza, que o Senhor me dê a graça de dizer algo que possa alcançar o seu coração, mas eu quero pedir sabedoria para você compreender a importância, a grandeza, a seriedade desse momento especial que você está vivendo, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque estamos reunidos como irmãos nessa noite, porque como irmãos podemos te encontrar, como irmãos podemos nos unir apesar da distância, e te agradecemos porque nada passa despercebido ao Senhor. Nada, nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade. Queremos agradecer porque em tudo e sempre o Senhor está fazendo obra nova. Te pedimos nessa noite que a sua misericórdia nos alcance, alcance os nossos familiares, alcance a nossa vida de forma que cada um de nós possa ser abençoado, fortalecido, cuidado pelo Senhor. Queremos clamar que o Senhor entre em cada casa, em cada família que se reúne conosco nessa noite, e a tua entrada seja cuidadora, seja consoladora, que o Senhor leve o bálsamo da sua misericórdia, do conforto espiritual, do conforto emocional, do conforto físico para cada uma dessas pessoas que se reúnem conosco, para suas famílias. Mesmo para aqueles que ainda não entendem a importância de colocar tudo debaixo, Senhor, do teu cuidado, nós pedimos por eles, pelos nossos familiares que mais precisam. Clamamos ainda, Pai, em nome de Jesus, apresentando os méritos de Jesus, nós nos pedimos, Pai, que o Senhor visite e leve o nosso amor, leve o nosso carinho, nossa saudade a todos os nossos entes queridos, a todos aqueles que partiram antes de nós ao seu encontro, a todos aqueles, Senhor, que levaram um pedaço do nosso coração. Que nessa noite, enquanto nós oramos aqui na terra, eles também possam orar no céu, eles também possam orar agora em adoração ao Senhor, em louvor pelo dom da vida, de uma vida que não se restringe, que não se resume à existência nessa terra, mas se prolonga por toda a eternidade na sua presença. Nós te louvamos pela vida de cada ente querido nosso, de cada pessoa da nossa casa, da nossa família que passou pela morte. E nesse dia de todos os santos, nós pedimos a intercessão de todos os santos para os nossos amados que ainda estão vivendo a experiência do purgatório, para que sejam aliviados em todas as suas penas e com grande alegria encontrem abertas rapidamente as portas do céu. Pela vida de cada pessoa, pelos santos que estão no céu, nos ajudando a trilhar o caminho aqui na terra, pela nossa vida como igreja, como irmãos, nós damos glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa caminhada nesse aprofundamento, nessas noites de aprofundamento, fazendo hoje uma parte muito importante, desculpe, uma parte muito necessária. Antes de nós falarmos de outros assuntos, nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós não podemos entrar num estudo do luto, numa perspectiva humana, numa perspectiva que é abordada não só pela psicologia, mas pela sociologia, pela antropologia, pela filosofia, por tantos cientistas nesse mundo, de tantas áreas, que se dedicam a estudar o impacto do luto, o impacto da perda, ou das fases de adaptação e sofrimento na vida das pessoas. Não podemos parar para estudar, para olhar o que eles dizem para nós sobre isso, sem antes parar para olhar o que é que Deus diz sobre isso. E aqui eu preciso fazer uma observação. Nós convidamos para esse aprofundamento não só as pessoas que tiveram a perda de uma pessoa querida, mas nós convidamos também pessoas que passaram por outras situações de perda, mas que também as colocam numa experiência de luto, né? Então, nós precisamos fazer esse parênteses aqui agora. Por quê? Porque estamos reunidos numa comunidade hoje de pessoas que perderam pessoas queridas da sua família. Na verdade, todos nós perdemos, mesmo que não seja de forma recente, ou seja, alguém muito próximo, né? Mas a perda e o luto fazem parte da história das nossas famílias, e nós vamos falar um pouco disso também. Mas a realidade do luto, que é vivida de uma forma diferente nas diferentes famílias, pelas diferentes histórias e tudo mais, essa realidade é vivida também por quem perde um sonho, por quem perde um amor, por quem perde a saúde, né? Quem perde, por exemplo, uma parte do corpo que não funciona mais tão bem quanto antes. Ou quem está envelhecendo vive também um luto bem forte, bem importante. Então, nessa noite, nós vamos olhar de perto não só as situações de luto relacionadas à morte. Nós vamos olhar para toda a realidade, todas as formas de lidar com perdas e com dor, com perdas e com luto, e compreender um pouco melhor o que acontece com isso. Mas estamos próximos dos dias de finados. O que nos motivou a fazer esse aprofundamento foi essa experiência de perda dos nossos entes queridos, inclusive pela realidade que estamos vivendo enquanto comunidade, enquanto país, nessa pandemia. E hoje nós vamos dar uma atenção especial para a palavra de Deus e para o que é que Deus diz sobre isso. E isso serve não só para você que perdeu alguém, mas isso serve também para você que está fazendo luto de outras realidades na sua vida. Eu gostaria de convidar você e de pedir que você não saia daí, que você participe conosco, que você mergulhe conosco na palavra de Deus, que você mergulhe conosco nas riquezas da igreja nessa noite, porque isso trará um grande bem para a sua vida, ok? Então nós vamos começar olhando o que é que Deus diz sobre isso, o que é que Deus diz sobre as nossas dores, o que é que Deus diz sobre a morte. Muitas pessoas estão vivendo na realidade de perdas, o encontro com outras que vem e diz assim: mas se Deus quis assim, a vontade de Deus é perfeita, Deus sabe todas as coisas, se Deus quis assim, mas se foi vontade de Deus, como se nós pudéssemos consolar o nosso coração da imensa dor, da perda
de uma pessoa querida, ou da perda de um sonho, ou da perda da saúde, ou da perda de um filho que não vai nascer, ou da perda de tantas outras coisas que da perda do namoro, do noivado, de um emprego importante para você, significativo, como se nós pudéssemos entender que o mal que nos aconteceu também tivesse vindo de Deus. Então nós queremos olhar um pouquinho isso. Será que essas coisas todas vieram de Deus? Quantas dessas coisas vieram de Deus? Ou são frutos das nossas escolhas, frutos dos nossos caminhos, fruto até mesmo dos nossos pecados, fruto dos nossos erros, fruto da forma como nós vivemos, ou fruto da forma como outros viveram e nos atingiu sem que nós tivéssemos culpa, ou sem que nós tivéssemos nem participação? O que está acontecendo? Vamos ver um pouquinho o que a palavra diz? Porque antes da gente olhar como é que o luto acontece, o que é que nós sentimos, o que é normal no luto, o que não é normal, o que a gente pode esperar, quanto tempo dura isso, quais são as fases do luto, quais são as tarefas que a gente precisa fazer para dar conta de sair bem disso. Antes da gente olhar para tudo isso, vamos olhar para o dono da vida. Vamos olhar para aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite. E vamos amparar o nosso coração, vamos amparar as nossas crenças, vamos fundamentar a nossa caminhada na palavra do Senhor. Então eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e nós vamos olhar juntos. Se você quiser anotar a passagem e depois você procurar, você fique à vontade, mas se nós estivéssemos fazendo esse aprofundamento lá na igreja de forma presencial, como nós gostaríamos, né? Ainda não é possível, mas como nós gostaríamos, você estaria com a sua Bíblia na mão e o Senhor estaria falando bem de pertinho para você. Eu desejo mesmo que você possa ouvir a voz do Senhor falando bem de perto ao seu coração nessa noite, bem de perto, porque Deus quer falar com você. Ok? Então, olha só, na palavra de Deus, nós encontramos muitas passagens que nos orientam na forma de crer e na forma de viver o luto, na forma de crer e na forma de viver a morte. E eu gostaria que você olhasse comigo no livro de Sabedoria, no capítulo 1, versículos 13 a 15. Eu amo essa passagem, porque ela traz para cada um de nós já de cara um esclarecimento importantíssimo. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Olha o que diz o Senhor em Sabedoria 1, versículos de 13 a 15. Deus não é o autor da morte. Isso é o mais importante. Presta atenção nisso. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nas criaturas, na criação do Senhor, nelas, nenhum princípio é funesto, nenhum princípio tem a ver com morte, com fim. E a morte não é rainha da terra, porque a justiça é imortal. Veja, sabedoria está dizendo para nós, o Senhor está dizendo para nós, através do livro de sabedoria, que ele não é o autor da morte. Que a morte não é desejo dele, que a morte não está nos planos dele, que a morte não faz parte dos propósitos de Deus. Não foi Deus quem criou a morte, como morte em si, não foi da vontade de Deus que ela existisse, e não foi o Senhor quem matou ou quem trouxe a morte para alguém que nós amamos. Isso é muito importante. Por quê? Quando nós experimentamos a perda de alguém, ou quando nós experimentamos a perda de algo que é muito, muito caro, muito importante para nós, nós corremos o risco de nos revoltarmos, de atribuirmos a Deus a culpa por aquilo que aconteceu, de termos raiva, porque é que Deus não salvou aquela pessoa, porque é que Deus não curou aquela pessoa, porque é que Deus quis que aquela pessoa morresse.
E é importante nós sabermos e nós vermos que a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não é o autor da morte, que alegria nenhuma, não existe alegria nenhuma em Deus com a morte de nenhum dos seus filhos, que nenhum dos seus amigos. O coração de Deus é um coração cheio de amor e vida, e a morte não faz parte dos planos de Deus. Então isso é uma coisa que precisa ficar muito forte no nosso coração. Em Sabedoria 2, 23, 24 vai dizer assim: ora, Deus criou o homem para a imortalidade. Então qual é a vontade de Deus? A imortalidade, que não morra. Deus criou o homem para a imortalidade. O fez à imagem da sua própria natureza. E aí tem uma resposta. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Queridos, é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E a morte entra no mundo como consequência do pecado. A humanidade se volta contra Deus e escolhe o pecado original, seguindo os rastros sujos da inveja do demônio. O demônio traz a morte para o mundo, o demônio faz com que a morte aconteça, com que a morte entre na história da humanidade por inveja, por desejo de destruir a obra-prima do coração de Deus, que são seus filhos, que somos nós, seres humanos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos para a imortalidade. E o demônio, então, trabalha de forma inteligente e ativa para que nós não experimentemos a imortalidade, para que a morte destruísse o plano de Deus, destruísse aquilo que Deus tinha feito de mais perfeito. Então, isso precisa estar claro no nosso coração. A morte entra no mundo por ação do demônio, por inveja do demônio, como consequência do pecado original. Nós perdemos, a humanidade perde a graça da imortalidade neste mundo em função do pecado, da corrupção da criação de Deus. A coisa mais importante para a gente se lembrar nesse momento é que Deus não se conformou com isso. Deus não aceitou. Deus não deixou que aquela ação do demônio, que aquela inveja do demônio que trouxe a morte fosse eterna. Deus não aceitou que os seus filhos permanecessem na morte, que a vida fosse destruída. Mas ele faz então a sua obra suprema de amor, que é o quê? Vir ao encontro do homem, já que o homem não tinha mais como ir ao encontro de Deus, porque o pecado rompeu essa amizade e rompeu a comunicação direta. Então, Deus faz a sua obra de amor, Deus faz a obra suprema de bondade, vindo ao encontro do homem. E o Pai envia Jesus, o Pai manda o seu único filho para que viesse então restaurar essa amizade que tinha sido perdida, né? Então Jesus veio reunir o homem a Deus e Jesus vem vencer Salvador de cada um de nós e da humanidade como um todo. E Jesus veio operar uma obra grandiosa, maravilhosa, que traz a vitória sobre o demônio, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre a morte. Em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, a partir de Jesus Cristo, a morte que tinha sido trazida como para ser o fim do homem, ela passa a ser, na verdade, continua fazendo parte ainda da humanidade, até que o reino de Deus seja totalmente estabelecido, até que Jesus volte, até que aconteça a ressurreição da carne, a morte continua tendo ainda um poder sobre nós. Mas este poder, ele é limitado e diminuído porque Jesus abriu as portas da vida para nós. Jesus abriu as portas da eternidade e ao passar pela experiência da morte nesse mundo, ao passar pela experiência da finitude, a experiência do fim biológico, né, do prazo de validade
aqui do nosso corpo, da nossa existência, do nosso tempo, ao passar por isso, estão abertas pela cruz de Jesus, pela vida, pela morte, pela ressurreição de Jesus, estão abertas as portas da eternidade. E da mesma forma que a palavra de Deus, ela diz lá em Sabedoria que Deus não é o autor da morte, que a morte entrou no mundo por inveja do demônio. No capítulo 5, no versículo 15, ela vai dizer ainda: os justos viverão eternamente, sua recompensa. Os justos viverão eternamente, sua recompensa está no Senhor e o Altíssimo cuidará deles. Quem são os justos? Os justos são aqueles que amam o Senhor. Aqueles que aceitam o Senhor como seu Deus, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, aqueles que aceitam, aqueles que temem o Senhor, aqueles que aceitam o Senhor, porque o Senhor diz assim, lá em Ezequiel 18:32, não sinto prazer com a morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor, convertei-vos e vivereis. O Senhor diz que não sente prazer nem com a morte do injusto, nem com a morte daquele que não ama, nem da morte daquele que o rejeita. O Senhor quer a nossa conversão, o Senhor quer a nossa salvação para todos nós. E os justos, aqueles que em vida já escolheram o amor de Deus, já aceitaram o amor de Deus na sua vida, esses viverão. Esses viverão de uma forma transformada em Jesus Cristo. E a palavra diz para nós, em Romanos 3:23, vai dizer que todos nós pecamos e todos nós estamos privados da glória de Deus. Pelo pecado, todos nós acabamos sendo privados de alguma forma. E Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Sim, é verdade. É por isso que todos nós estamos sujeitos à morte, porque somos pecadores, por causa do nosso pecado. Mas ao mesmo tempo, nós também estamos sujeitos à vida. Nós somos resgatados para a vida por Jesus Cristo, né? O dom de Deus, continua a palavra, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí nós vamos encontrar as grandes palavras de esperança, de confiança, riqueza para o nosso coração, porque o Senhor vai nos dizer, vai dizer para você, vai dizer para mim nessa noite. Em João 3,16, e você já ouviu essa palavra, mas ela é alento para o meu coração, ela é alento para o seu coração essa noite. E o Senhor diz para nós assim: com efeito, de tal forma Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus vai dizer lá em João 6,47, é o próprio Jesus dizendo: em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. A morte não é a rainha da terra, a morte não tem a última palavra é do Senhor, a última palavra é de vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Em João 6,51, Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem receber Jesus, quem comungar do Senhor, viverá eternamente. É uma promessa que Jesus faz. Em João 6,54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Queridos, não chegou o último dia. O último dia ainda não aconteceu. O último dia não é o dia da morte. O último dia é o dia da ressurreição da carne. Todos nós que cremos no Senhor, vivemos a experiência de nascer nessa terra, de morrer nessa terra, morrer para essa terra, e aí, como um parto, passarmos por uma porta para a eternidade, e nós vivemos a experiência da eternidade com o Senhor, mas mesmo a experiência da eternidade, ela não é a última coisa que nós vamos viver. Nós viveremos ainda depois a experiência da ressurreição da carne.
É isso que nós rezamos. Creio na ressurreição da carne. E é isso que Jesus prometeu para nós. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Gente, então, se pelo pecado de Adão veio a morte para todos, assim pelo sacrifício de Jesus tem a vida, existe a vida para todos. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Romanos 5, de 12 a 21, leiam, é um texto belíssimo que vai nos ensinar isso também. Romanos 6, 23b vai dizer pra gente: o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O próprio Jesus, em João 11, 25, 26, diz assim, olha que lindo, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês isto? Crês nisso? Crês que a morte não dura para sempre? Olha o que o Senhor está dizendo. Eu sou, é Ele quem é, a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que pareça morto, ainda que aos olhos do mundo esteja morto, viverá. É isso. É essa fé que precisa ser alimentada no nosso coração e na nossa vida todos os dias, para que a morte, para que a dor da perda de alguém não nos roube o caminho da eternidade, não nos roube a esperança do céu, não nos roube o desejo de chegar lá. Se nos dói tanto a separação daqueles que nós amamos, com aqueles a quem nós amamos, com mais ímpeto, com mais zelo, com mais coragem, nós devemos buscar o céu, nós que ficamos nessa terra, porque a única forma de nós estarmos novamente com eles é chegando ao céu também, é chegando ao Senhor. Então, nós precisamos aproveitar, tomar da nossa vida um tempo de graça. E embora em meio à dor, nós precisamos molhar com as nossas lágrimas, que são bem-vindas, que são permitidas, que são aceitas, recolhidas pelo Senhor. Nós precisamos regar com as nossas lágrimas, sem medo, sem vergonha. Nós precisamos regar o terreno da nossa fé, fertilizar o terreno da nossa fé, fertilizar o terreno da esperança, deixar brotar no nosso coração o desejo de vida, deixar brotar de novo em nós a força da vida, mesmo que regada pelas lágrimas de dor. Mas o Senhor nos fez para a vida, assim como fez os nossos entes queridos, assim como fez as pessoas a quem nós amamos, né? O desejo de Deus é que a morte não tenha a última palavra, que nós não estejamos reféns da morte ainda em vida. Quantas vezes a forma como nós aprendemos a viver o luto, a forma como nós aprendemos a reagir à morte das pessoas, nos aprisiona numa existência de luto, de melancolia, de tristeza, que não dura só aquele tempo comum, saudável, normal do luto, mas que muitas vezes se estende pela nossa vida, inclusive se estende por gerações. Eu venho de uma família, minha família materna é uma família que tem muita dificuldade em viver a perda, tem muita dificuldade em viver o luto, né? E eu fui aprendendo como é que isso foi se firmando, porque me inquietava muito perceber o impacto, a força da morte, muito mais que da vida, a força da tristeza, muito mais que da alegria na minha casa, na minha família. Eu via minha mãe sofrendo, eu via minha avó sofrendo com um luto prolongado. Eu falava, mas é assim que precisa ser? E eu fui ensinada a viver dessa forma, como que perder alguém ou diante da morte de alguém, nós estivéssemos proibidos de voltar a viver, estivéssemos proibidos de sorrir de novo, estivéssemos proibidos de continuar a nossa própria vida. É como se
com a morte dos nossos familiares, uma parte de nós já ficasse sepultada e a outra não tivesse força para se manter bem em vida, né? E aí eu fui descobrir que a forma como a família foi aprendendo durante as gerações a viver com luto, o impacto das mortes foi tão doloroso, foi tão devastador, que como que foi amarrando, sabe, as gerações da minha casa, e eu tenho até hoje que fazer um esforço bastante grande para viver a dor das minhas perdas, a dor dos meus lutos, sem me afogar na tristeza, sem me afogar nas lágrimas, né? Aprender a fazer das lágrimas adubo para a vida é um desafio muito grande, e só quem passa pela dor, pelo sofrimento, sabe como é isso. Eu fui descobrir que a minha avó, que morreu há 3 anos atrás, com 95 anos de idade, eu fui descobrir que a minha avó perdeu a mãe quando ela tinha 2 aninhos, no parto da irmãzinha. Então, o parto, que devia ser sinal de vida, trouxe a morte, e a minha avó cresceu, criada pelos irmãos, com a sombra e a dor da morte da mãezinha dela. Quando ela tinha 15, 16 anos e ela conheceu o meu avô, ela fugiu com o meu avô para poder casar, e eles vieram depois embora para o Paraná com a família dele, desmatar a terra e trabalhar, e aí ela perdeu novamente toda a referência que ela tinha de pessoa, ela perdeu a referência de quem ela era a partir da perda dos seus familiares. Ela nunca mais voltou a se reunir, a estar junto com a família completa dela, com a família toda. Tem pessoas que ela nunca mais reviu, né? O próprio pai, ela voltou a ver 1 ou 2 vezes só antes dele morrer. Então, aquele luto que ela já tinha no coração, que a família cresceu com a perda da mãe, ali, aquela tristeza, aquela dificuldade, ela trouxe ainda para o casamento dela, na perda de todos os que ela tinha, na perda de todos os que ela amava. E depois, quando o meu avô morreu jovem, eu me lembro, eu tinha 7 anos quando meu avô morreu, a vida da minha avó como que acabou. Ela nunca mais tirou a roupa preta. Ela tinha, na época, 40 e poucos anos. Até os 95 ela usou preto. Ela usou preto o resto da vida. Ela nunca mais se permitiu ser feliz. Ela nunca mais se permitiu festejar nada, celebrar nada. Qualquer conversa que incluísse muito riso ou uma alegria, uma satisfação era vivida com culpa, né? Uma dificuldade enorme. Os filhos também não tiveram autorização para seguir as suas vidas, porque a força ali da lealdade familiar era muito grande. Anos depois morre o meu tio, filho mais velho dela, e aí o luto impera ainda com mais força, não só sobre ela, mas sobre toda a família. Então, quando eu tendo crescido nessa família que não soube vivenciar o luto, que não soube celebrar a vida, que não conseguiu fazer as tarefas, passar as fases do luto e ir em frente, que não conseguiu seguir em frente, eu encontrei uma dificuldade muito grande em dar conta de ser feliz. E eu não sabia que a dificuldade que eu tinha de me sentir bem, de me sentir alegre, de me sentir feliz, estava ligada ao luto não resolvido da minha casa, da minha família. E aí eu fui tentar entender melhor os porquês, entender melhor o como passar pelo luto. Eu descobri que havia formas saudáveis da gente passar pelo luto, que o luto sim é importante, que o luto sim faz parte da nossa vida, que o luto é um processo, né? A gente costuma dizer, tá no tempo do luto, né? Mas não é exatamente o tempo do luto, né? Antigamente as pessoas, quando uma mulher, por exemplo, ficava viúva, ela vestia preto por 1 ano. Ela tinha aquele 1 ano como se fosse o tempo dela chorar, o tempo do seu luto, e passado 1 ano ela tirava o luto e ela ia viver a sua vida, né? Como se nós pudéssemos datar as coisas.
Nós não podemos datar o tempo da nossa tristeza, o tempo da nossa dor, o tempo em que nós levamos para processar essa dor, para processar essa perda e para reorganizar a nossa vida sem a pessoa que partiu. Para algumas pessoas levam meses, para outras pessoas levam um ano ou mais, né? Mas o luto precisa ser entendido sempre como um processo, né? Nós, quando perdemos alguém, entramos numa realidade que parece que é definitiva, parece que nós estamos realmente prisioneiros da dor. É assim que nós nos sentimos quando perdemos alguém. E tá tudo certo, porque naquele momento nós somos mesmo prisioneiros da dor, mas somos prisioneiros da dor naquele momento, enquanto nosso cérebro, nosso coração, nossa vida está processando aquela perda. Nós não acreditamos que perdemos aquela pessoa, parece mentira, parece que a qualquer momento nós vamos acordar de um pesadelo. Parece que nós estamos sonhando um sonho ruim, em algum momento nós vamos acordar e aquela pessoa vai estar ali conosco, né? Mas passadas essas fases, podendo ter o direito, sendo respeitados na nossa dor e tendo o direito de chorar essa dor, tendo o direito de sentir essa dor, nós vamos processando, vamos deixando que se movimente, né? A nossa vida vai se movimentando nessa dor. Vai chegar um momento, que não tem uma data exata, né? Vai chegar um momento em que nós conseguimos dar um passo na vida. Às vezes a gente se sente até mal nos primeiros passos, como se estivéssemos culpados, né? Mas vai chegar um momento em que nós vamos compreendendo que a vida continua e nós vamos conseguindo dar passos na vida. Isso não desmerece em nada quem foi, isso não desvaloriza o amor que temos, não diminui a saudade que sentimos, mas isso honra a vida da pessoa que está em vida em Cristo, né? E que roga por nós para que nós possamos viver até o dia do reencontro. Então, esse tempo do luto que precisa ser respeitado, que precisa ser valorizado até mesmo e bem vivido. Se isso acontece em nós, se esse tempo, se esse processo, se essa condição é bem vivida, a nossa vida vai chegar um momento em que ela vai caminhar. Se isso não acontece, se a gente ficar preso na morte, se a gente ficar preso na dor eternamente, a vida não anda. A vida não anda, nem a nossa e nem a dos outros que estão ao nosso redor. Então, nós vamos, durante esses dias, falar disso, vamos compreender como isso acontece, vamos trabalhar um pouquinho, na medida em que nos permitir o espaço que estamos ocupando, vamos trabalhar um pouquinho para que nós possamos ir um pouco mais além de onde estamos, até que nos seja possível seguir em frente. Mas nós não podemos fazer isso sem alimentar a nossa fé e, através da palavra de Deus, alimentar a nossa esperança, a nossa confiança no Deus que nos ama, o Deus que vai cuidar de nós, o Deus que vai trabalhar nossa vida, o Deus que está trabalhando em nosso favor, mesmo em meio às lágrimas. Não é Ele, não é o Senhor quem causa as nossas lágrimas. O Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas. E quando nós estamos no meio da dor, nós temos uma escolha a fazer. Ou nós choramos no colo de Deus, ou nós choramos aos pés do Senhor. Porque mesmo quando nós negamos o colo e nos jogamos no chão, chorando em dor, ali vem estar o Senhor. Ele se faz presente, mesmo quando nós não sentimos, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando nós não acreditamos, o Senhor está conosco. Mas se nós sabemos que Ele não é o autor da morte, se nós sabemos que a morte não lhe dá alegria alguma,
Se nós sabemos que é por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e se nós sabemos que Deus enviou seu Filho único para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna, se nós sabemos que Jesus é a ressurreição e a vida, e ele nos ressuscitará no último dia, e se nós sabemos que quem crê em Cristo tem a vida eterna, e se nós sabemos então que a morte não faz parte do plano de Deus, a vida faz parte do plano de Deus. Ao invés de nos voltarmos contra aquele que pode nos curar, nós vamos ao encontro da cura. E nós podemos abraçar as pernas do Senhor e chorar no colo dele. E o Senhor chora conosco. O Senhor é capaz de se compadecer dos nossos sofrimentos. Você se lembra da passagem da morte de Lázaro, amigo de Jesus? Foram chamar Jesus, Lázaro estava doente. E quando Jesus consegue chegar no lugar onde Lázaro morava, né, em Betânia, com Marta, Maria, suas irmãs, e eles eram amigos, eles eram os melhores amigos, né? Tá em João 11, no capítulo 11, nós temos a narrativa da morte de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, né? O título, né, do capítulo é ressurreição, não é a morte. E aí Jesus chega, mas quando Jesus vê a dor, o sofrimento das irmãs, Jesus chora. Jesus chora. E diziam ainda aqueles que viram Jesus chorando, veja como ele está sentindo, veja como ele amava seu amigo, né? Jesus podia ressuscitar Lázaro, Jesus, ele o fez de fato em seguida, ele não se conformou, ele não se contentou em deixar seu amigo na morte. A palavra diz que quando Jesus chegou perto do túmulo, ele já tinha chorado, e aí quando ele chegou perto do túmulo, ele rezou, ele pediu que tirassem a pedra. Ele, tomado de profunda emoção, diz a palavra, tomado novamente de profunda emoção, ele reza, novamente com o coração em dor, e aí ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, saia do túmulo, saia da morte, venha para a vida. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, sabe? Nós que muitas vezes ficamos sepultados em vida, o Senhor chega até nós, sabendo que nós estamos vivendo a dor mais profunda. Ele quer curar essa dor a seu tempo, ele respeita o nosso tempo, ele respeita o tempo que nós precisamos para viver isso. Mas o Senhor não se conforma com isso, ele vem e ele vai também cheio de compaixão, ele pode chorar conosco pela nossa dor, ele não nos deixa como estamos e o Senhor vai nos dizer: vem para fora, saia da morte, venha para a vida. E é nessa confiança, nessa esperança que nós podemos então nos abrir para aquilo que realmente o Senhor quer fazer em nós. Claro, existem direções que nós vamos encontrar sobre boas formas de passarmos pelo luto. Vou falar disso com vocês amanhã. Vou falar sobre as tarefas que nós precisamos fazer para passarmos pelo luto. Vamos trabalhar também algumas coisas de que alguns autores eles conseguiram organizar a ideia, né, desse processo de luto em fases. Vamos falar um pouco disso também. Vamos tentar localizar onde que a gente está, em que fase que a gente está do luto. Vamos tentar localizar um pouquinho quais as tarefas que ainda nos faltam fazermos. Vamos trabalhar um pouquinho isso, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o nosso coração se alimente da palavra, se alimente da esperança, se alimente do amor de Deus, para que nós possamos passar com Ele por essa fase do luto. O mais difícil é passar sozinho. O mais difícil é passar sozinho, principalmente porque as pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes não entendem o que nós sentimos. Muitas vezes porque as pessoas que estão ao nosso redor não sentem o que nós sentimos, né? Eles sentem talvez com a mesma intensidade, talvez sofram muito mais,
mas eles não sofrem como nós. Nós só podemos saber da nossa dor, nós só podemos sofrer a nossa dor, e ela já é grande demais. Então, passar sozinho é horrível. Muitas vezes estamos todos nós, enquanto família, vivendo o processo do luto, porque uma perda na família, ela é uma perda que alcança e que impacta todas as pessoas da família. Mas como cada uma reage de um jeito, é comum que a gente passe sozinho. É comum que dentro da mesma casa, cada um sofra em silêncio, cada um sofra no seu quarto, cada um chore no banheiro escondido. É comum que muitas vezes não se fale tanto da pessoa que morreu, porque provoca reações emocionais as quais a gente está tentando evitar, a gente está tentando fugir. Mas a própria palavra diz lá em Eclesiastes 3, de 1 a 4, ela vai dizer para nós que existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para nascer, existe um tempo para morrer, existe um tempo para chorar, existe um tempo para rir, existe um tempo para gemer e existe um tempo para dançar. Então, vamos respeitar, né? Se a sua família está passando pela fase do gemido, pela fase do choro, pela fase da morte, respeita isso, né? Se alguém na sua casa já está conseguindo pôr os pés no tempo de rir, deixa pôr os pés no tempo de rir. Nós não precisamos segurar as pessoas embaixo das nossas lágrimas. Cada um de nós vai viver de uma forma diferente, mas o luto e o tempo de cada um é precioso e é importante. É muito importante. Nós estamos vivendo hoje a festa de Todos os Santos. Nós celebramos hoje a vida, a morte, a entrada no céu das pessoas que nos precederam e que amaram a Deus sobre todas as coisas. Os santos são todos aqueles que morreram antes de nós, são pessoas como nós, que durante a sua vida não se conformaram com o pecado e não conformaram a própria vida ao pecado, reagiram ao pecado, buscando o amor de Deus, buscando santidade, buscando conversão, e cada uma da sua forma, na sua realidade, conquistou o céu. Esses santos que estão no céu, muitos já canonizados pela igreja, né? Nós podemos, inclusive, pedir a intercessão deles para que lá, de junto de Deus, eles possam rogar por nós, eles possam interceder por nós, né? O que os santos podem fazer são modelos de vida para nós, porque se eles conseguiram, né? Nós também podemos, isso é muito bonito, muito importante, e de lá eles podem clamar a Deus por nós. Esses santos fazem parte da Igreja Triunfante. Já ouviram falar disso? Igreja Triunfante. São os santos que estão no céu. Hoje nós celebramos a Igreja Triunfante, o triunfo dos santos. Aqueles que foram recebidos na glória de Deus depois de passarem por essa terra, por essa vida. E nós que estamos aqui somos a bendita Igreja Militante. Nós ainda estamos militando, nós ainda estamos alistados no exército de Cristo, nós ainda estamos numa guerra, porque viver nesse mundo é uma batalha diária, não é verdade? Todos os dias, às vezes, nós temos várias batalhas para serem vencidas. Nós estamos aqui enquanto igreja militante. Então, a igreja triunfante, que são os santos que estão no céu, roga pela igreja militante, que são os santos que estão na terra, você e eu, que também não estamos conformados com o pecado, que nos entristecemos cada vez que nós caímos, que queremos ter uma vida contrita, uma vida de conversão, porque a nossa meta é o céu. Nós queremos chegar com os santos, nós queremos ser santos, a nossa meta é o céu. Então, a igreja triunfante auxilia com orações e já com testemunho, como exemplo, a igreja militante que somos nós.
Entre a igreja militante, a militante que somos nós, e a triunfante que está no céu, existe a igreja padecente. Quem é a igreja padecente? Quem faz parte da igreja padecente? A igreja padecente é o nome que nós damos ao povo de Cristo, ao povo de Deus, que já militou nessa terra, já vivenciou a morte desta vida, tendo escolhido a Deus, tendo sido de Deus, o povo que é de Deus, mas que morreu sem estar totalmente purificado, sem estar totalmente preparado, sem estar em brilho puro, sem estar totalmente pronto para entrar no céu. Então, nós temos a mania, né, o costume de separar tudo, né? Mas é importante a gente se lembrar que a gente separa para compreender. Não é porque a gente separa com nome que as coisas são desse jeito, né? Então, nós separamos lugares, por exemplo, a terra e o céu, como se fossem lugares. E separamos esse outro lugar que nós chamamos de purgatório. Esse lugar que nós chamamos de purgatório seria o lugar de purificação das pessoas que passaram pela terra, já escolheram a Deus, já estão salvas, mas ainda não estão lavadas, puras o suficiente para entrar no céu, né? Então, nós colocamos como que lugares. Na verdade, são estados, né? Nós estamos vivos nessa terra. Os nossos que se foram, pertencentes a Deus, que escolheram a Deus, mas que não estavam 100% puros, limpos, estão num estado de purificação, passam por um estado, por um lugar, por uma experiência de serem purificados por inteiro até que cheguem ao céu. E por que eu tô falando disso? Eu tô falando disso porque nós vamos viver finados amanhã. Nós estamos vivendo desde a festa de Todos os Santos, normalmente se celebra né? A igreja, quando celebra suas grandes festas, ela celebra durante 8 dias, né? Então chamamos de a oitava, né? Existe a oitava do Natal, a oitava pascal, né? Quer dizer que durante aqueles 8 dias nós celebramos a festa e podemos inclusive receber as graças, as bênçãos que vêm anexas a essa festa, que fazem parte dessa festa, né? Então, finados, a festa de Todos os Santos e a festa de finados é uma festa importante da igreja que celebra a vida e celebra a comunhão dos santos. Celebra a graça, o tesouro, o presente que Deus nos deu, em que a igreja militante que somos nós, a igreja padecente que está em purificação e a igreja triunfante que está no céu, estão todos nós como igreja reunidos em Cristo, que é a cabeça, e podendo ter comunhão de amor uns com os outros. De novo, por que eu tô falando disso? Porque quando nós perdemos alguém que nós amamos, a maior dificuldade que nós temos, a maior dor que nós temos é não podermos mais nos comunicar com essa pessoa, não podemos mais ter essa pessoa conosco, não podemos mais ter o vínculo, né? O que mais dói, a gente vai falar disso amanhã, mas eu vou falar o efeito dessa quebra do vínculo que nós temos com essa pessoa, como que isso afeta o nosso ser, mas o que mais dói é isso, né? Nós sabemos que nessa vida não teremos mais essa pessoa conosco. E aí nós somos muito tentados por caminhos que nos propõem, inclusive, a comunicação entre os vivos e os mortos através de evocações, né? Tem pessoas que procuram lugares aonde possam ser evocadas as pessoas como se elas pudessem sair de onde estão e vir se manifestar, e elas vão falar ou vão se comunicar por carta ou alguma coisa, né? Vão mandar cartas ou vão aparecer ali, falar pela boca de alguém e tal.
As pessoas fazem isso no desespero, muitas vezes na saudade, na ânsia de saber se as pessoas estão bem, na ânsia de voltar à comunicação. Queridos, como católicos, isso não nos é permitido. Por que isso não nos é permitido? Porque o demônio, que é o pai da mentira e do engano, usa dessas situações para mentir, para enganar, para confundir e para tirar do caminho do céu aqueles que ficaram. A palavra de Deus, em Sabedoria 2,5, ela vai dizer que a morte, que a nossa vida nessa terra é como uma sombra e que nada, não é possível nada, nenhum reinício, nada uma vez chegado ao fim. Lá em Hebreus 9:27, nós vamos ver que após a morte, a palavra vai nos dizer que após a morte, nós já temos o nosso juízo particular e que ninguém volta. Então, a Bíblia mesmo já nos ensina o que é que acontece depois da morte. Nós, passando dessa vida, entrando na dimensão da eternidade, nós temos o juízo particular. O que é o juízo particular? É o momento em que nós nos colocamos diante do amor de Deus e nós seguimos, continuamos seguindo, vamos pelo caminho que escolhemos aqui na Terra. Então, aqueles que escolheram, desculpa, vontade de espirrar, aqueles que escolheram aqui na Terra viver longe de Deus, aqueles que negaram a Deus, aqueles que pelas suas decisões e pelos seus atos, pelos seus comportamentos, aquelas pessoas que aqui na Terra elas escolheram estar longe de Deus, elas permanecerão longe de Deus, Elas seguirão o caminho da separação eterna de Deus, que é o inferno. Aquelas que amaram a Deus, aquelas que, mesmo sendo imperfeitas, mesmo sendo fracos, como todos nós somos, inclusive os santos, que já estão no céu, mas aqueles que amaram a Deus e que desejaram estar com Ele, assim que passam pelo momento da morte, tem o juízo particular, que é o quê? É colocar-se diante de si mesmo e diante de Deus e seguir o caminho, na eternidade, o caminho que já tinham escolhido em vida, então o caminho para o céu. E nesse caminho para o céu, passam pelo purgatório para serem lavados, alvejados, purificados e assim poderem entrar na glória, Então, o demônio, ele tenta tirar aqueles que ficaram, ele não pode agir contra aqueles que já foram, mas ele tenta enganar aqueles que ficaram para que não cheguem ao caminho da vida. Lembra? É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, ele tem inveja das pessoas que estão em Deus, ele vai fazer de tudo para nos tirar desse caminho de Deus. Então, não se deixe enganar, não se deixe enganar. Ao invés de evocar mortos que não podem se comunicar, invoque os vivos que estão no céu. Invoque. Invocar é diferente de evocar. Evocar é quando eu chamo, vem aqui. Invocar é quando eu digo, roga por mim. De onde você está? Roga por mim, Roga, pede por mim. E assim os santos nos ajudam. A comunicação que nos é permitida com aqueles que já foram, que já partiram, que estão no purgatório, que estão no caminho do céu, é uma comunicação diferente. É uma comunicação através de Jesus Cristo. É uma comunicação que se faz em oração. Eu não vou falar e o outro responder. O que eu vou fazer é rezar. Existe uma coisa belíssima que nós podemos e devemos, na verdade, como ato de caridade, de um amor cristão, fazer por aqueles que morreram antes de nós, que é rezar. Eu não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, mas existem dentro do tesouro da igreja algo riquíssimo, belíssimo, que se chama indulgência. Você já ouviu falar sobre a indulgência? Você sabe o que é a indulgência? Eu vou tentar explicar para você de uma forma bem simples, bem leiga, mas que nós possamos usar, fazer parte, da nossa vida nesses dias. Porque eu estava dizendo, Porque a festa da comunhão dos santos, a festa de finados, a festa de todos os santos, ela se prolonga normalmente pelos 8 dias seguintes.
E nós temos então uma semana para nós alcançarmos os nossos entes queridos, não que não possa ser feito durante todos os dias do ano. Pode, tá? Deve. Mas eu tô falando que existe um tempo especial na igreja em que nós somos convidados e convocados como igreja militante a nos colocar em ação em favor dos que foram antes de nós, dos que passaram pela morte antes de nós, e oferecer a eles presentes tirados do tesouro da igreja que os ajudem nessa caminhada para o céu, passando pela purificação. Então, o que eu quero dizer é que existe uma forma de comunicação entre os vivos e os mortos. Existe uma forma de nós mandarmos amor pelo correio, de nós mandarmos amor pela oração. O nosso correio é a oração. Nós não podemos falar diretamente com a pessoa, mas nós podemos entregar a Deus o nosso amor, que será entregue a esta pessoa onde ela está, se ela está no purgatório, e ela receberá e terá grande benefício. Ela não só receberá o nosso presente de amor, como ela vai se beneficiar disso. Veja, nós acreditamos, e a igreja assim nos ensina, que esse tempo de purificação que nós passamos no purgatório, ele é um tempo devido à necessidade de paga das penas temporais pelo pecado. Você já ouviu falar disso? Então presta atenção, porque essa é a nossa igreja, essa é a nossa doutrina. Você e eu vivemos isso, né? Isso não é só para as pessoas que morreram, é para nós todos, né? Então veja, quando nós vamos nos confessar, todas as vezes que nós vamos nos confessar, nós somos livres do inferno. A absolvição nos perdoa todos os pecados mortais que poderiam nos levar à separação eterna de Deus. Então, nós temos na absolvição sacramental a libertação do inferno. Não vamos para lá. Mas nós temos, fica em nós as consequências, ficam em nós as consequências do pecado. Cada vez que eu e você pecamos, nós tornamos o nosso coração pior. O pecado, passando por nós, deixa uma sujeira em nós. Ele afeta os nossos pensamentos, ele afeta os nossos comportamentos, ele afeta o nosso amor. Amamos mal. Vivemos amando mal. Buscar a santidade, receber a palavra de Deus e crescer é amar bem. Buscamos amar bem, buscamos a cura que o pecado, do mal que o pecado deixou em nós. Nós buscamos a vida, nós buscamos o amor mais perfeito, o amor mais próximo do amor de Deus, o amor que vai se manifestar no amor ao próximo, com virtudes, né? Com santidade. Vamos conformando a nossa vida à vontade de Deus a nosso respeito. Então, quando nós nos confessamos, é mais ou menos assim. Eu saí para jogar bola na rua, tô lá chutando bola para lá e para cá, e eu chuto e quebro a vidraça do meu vizinho. Aí eu vou lá, bato na porta da casa do meu vizinho e peço desculpas, eu peço perdão ao meu vizinho. Gente, o meu vizinho me desculpa. Claro, eu vou lá arrependida e ele vai, não, Kátia, tá tudo bem, não tem problema, fica tranquila, eu perdoo você. Como é que você vai fazer para pagar a vidraça? Eu fico devendo, entende? Eu tenho algo a pagar pelo pecado que eu cometi. O meu pecado teve uma consequência, eu preciso reparar isso. Então, o padre me dá uma penitência depois da minha confissão, quando eu vou lá e eu digo que eu quebrei a vidraça, né? Eu pequei, e o padre me perdoa em Cristo, né? É Cristo que me perdoa no padre, né? Ao contrário, Cristo, Deus me perdoa através do padre, através do sacramento da confissão. Mas eu fico devendo uma pena temporal que eu vou, durante a minha vida, reparar, que eu vou pagar. Né? Vou pagar como? Indo à Santa Missa, adorando o Santíssimo Sacramento, rezando o rosário, eu vou pagar
dando esmolas, fazendo obras espirituais, obras de misericórdia. São formas pelas quais eu vou reparando o mal que eu fiz com o meu pecado. Se eu falei mal de alguém, eu vou falar bem. Se eu, de alguma forma, fiquei com o que não era meu, eu vou devolver. Se eu não fui justa, né, se eu não fui generosa, eu tenho ainda em vida a chance de ser generosa na minha caridade. Mas depois que eu morro, aquilo que eu não paguei em vida, aquilo que eu não expiei em vida, é uma dívida. É uma dívida que eu levo para a eternidade. É essa dívida das penas temporais que eu levo para o purgatório. Então, no purgatório, nós vamos pagar, entre aspas, né, sendo purificados, nós vamos ser purificados dessas dívidas que nós carregamos dessa vida, dos pecados que já foram perdoados no confessionário, né? Nós vamos pagar essa dívida. E aí, vamos supor que, voltando lá ao exemplo da vidraça quebrada, né, o vidro do vizinho, então a minha mãe chega e fala assim: Kátia, eu vou te ajudar a pagar a vidraça, eu sei que você não tem dinheiro para pagar a vidraça inteiro, eu vou te ajudar. Eu amo você, eu não quero que você fique desesperada por causa disso, eu vou te ajudar. Então, eu vou pedir para o papai e eu vou ajudar você a pagar a sua vidraça, tá bom? Então tá, então o pai permite, a mãe me ajuda e eu pago a vidraça com mais facilidade. Quando nós estamos no purgatório, nós não podemos fazer mais nada por nós. Nós tínhamos que ter feito em vida, né? Mas pelas nossas fraquezas, pela nossa miséria mesmo, né, de quem nós somos pecadores, né, nós não fizemos o suficiente. Então, nós vamos passar por esse tempo de purificação. Aqueles que estão na terra, aqueles que nos amam, a nossa família, pode nos ajudar a pagar a vidraça. Quem está na terra pode ajudar a pagar a vidraça de quem está no purgatório, oferecendo, lucrando, ganhando indulgências, ganhando tesouros que a igreja distribui para que mais rapidamente aquela pessoa saia da situação de purificação e entre no céu. Mais rapidamente ela saia dessa realidade. Você entende que eu tô... Então veja, muitos santos da igreja narrando experiências que tiveram com o purgatório, visões que tiveram do purgatório, falam que as pessoas que lá estão passando por essa situação de purificação têm uma espécie diferente de sofrimento. Veja, então as pessoas que estão passando pelo purgatório sofrem nessa experiência de purificação. Não tem nada a ver com o sofrimento do inferno, com o sofrimento da separação eterna de Deus. É um sofrimento de contemplar a Deus, contemplar o céu e ainda não poder lá entrar enquanto é purificado. Alguns falam que é como um fogo que queima de alguma forma, vai purificando. Sabe quando vai queimando aquilo que não é bom em nós? Vai deixando a pessoa limpa, vai deixando a pessoa, transfigurando a pessoa, né? Vai de uma forma maravilhosa, vai limpando aquela pessoa, tá? Vai curando o espírito daquela pessoa de todo o mal que o pecado lhe causou. Quando alguém aqui na Terra oferece, por exemplo, a Santa Missa para essa pessoa, quando alguém aqui na Terra faz orações e oferece por aquela pessoa é aliviada nos seus sofrimentos, aquela pessoa diminui o sofrimento e antecipa, é tão mais rápido a purificação que ela pode, inclusive com a oração daqueles que estão aqui na Terra, sair do purgatório e entrar no céu. É muito comum no relato de santos durante todos esses séculos da igreja experiências maravilhosas de saída de almas do purgatório e entrada no céu após receberem intercessão, após receberem as orações daqueles que estão aqui na Terra. A igreja militante
pode oferecer-se para ajudar a pagar a penitência daqueles que estão no purgatório e assim retirá-los de lá com mais rapidez. Isso faz parte da comunhão dos santos que nós rezamos todos os dias no creio. Né? Então, a beleza disso é que a igreja criou esse tempo especial para que a gente seja lembrado de que nós temos, como obra de caridade, a oportunidade de ajudar os nossos irmãos que estão no purgatório. Né? Nós vamos caminhar com eles aqui na terra, eles lá, mas nós vamos caminhar com eles na direção do céu e vamos ajudá-los a chegar mais rapidamente lá. Tá bom? Então, eles não vão receber as nossas palavras. Então, eu não consigo. Meu pai é falecido, né? Há 12 anos. E eu sinto uma saudade imensa do meu pai. Eu tenho uma saudade do meu pai, a vontade de abraçar. Se eu fecho os olhos, eu penso nele, eu sinto o cheiro do meu pai, do abraço. Meu pai foi a pessoa mais carinhosa que eu tive, assim, na minha vida. Assim como a minha avó materna, que eu perdi com 9 anos e que até hoje faz uma falta enorme na minha vida. Eu tenho um desejo, como eu gostaria de abraçar meu pai. Eu sei que eu não posso abraçar meu pai mais nessa vida, né? Mas eu posso rezar por ele e dizer: Jesus, leva para o meu pai essa Santa Missa. Eu comungo e ofereço essa Santa Eucaristia pela alma do meu pai, pela vida. Eu, honestamente, acho que meu pai já está no céu, que ele não está mais no purgatório. Mas eu não sei. Então, eu continuo oferecendo orações por ele. 12 anos depois, eu continuo oferecendo todas as missas que eu vou, eu rezo pelo meu pai. E muitas vezes eu vou à missa só por ele. Né? Eu não sei, mas se ele já está no céu, eu coloco a Nossa Senhora, coloco nas mãos dela para que ela aplique aquela oração, aquela Santa Missa, para que ela aplique a alma que mais precisar, né? Então, eu quero ajudar meu pai a estar na glória, eu quero ajudar minha avó a estar na glória. Eu gosto muito de rezar pelos bebês que foram abortados, né? Pelos bebês que não tiveram oportunidade de ser amados nessa terra, né? Pelos bebês abortados. Eu peço que todos eles estejam no céu, né? Eu peço batismo para eles, eu peço que eles sejam recebidos na glória, né? Eu rezo pelo meu bebê. Eu tive um bebê que morreu antes de nascer, que não teve oportunidade de nascer. E que é ainda o luto mais difícil para eu viver, né? O luto de um filho é um luto absurdo, né? Só quem passa sabe, né? Nós vamos falar um pouquinho disso amanhã, depois, mas eu ofereço da mesma forma. Eu acredito que está no céu, né? Não é anjinho, né? Quando a gente perde um bebê, ele não é um anjinho, né? Ele não vira um anjinho, né? Anjos têm outra natureza, né? Os nossos bebês, os nossos filhos, eles não são anjinhos, eles são pessoas, né? E eles estavam sendo gerados com pecado original. Então, nós podemos, né, pedir o batismo para essa criança. A igreja diz que são salvos já pelo batismo de desejo, porque os pais desejavam batizá-los e, se viessem à vida, seriam batizados. Então, seriam, né, incorporados ao corpo de Cristo, seriam membros do corpo de Cristo. Mas a gente pede o batismo para os nossos filhos, a gente dá nome para os nossos filhos. Se nós pudermos dizer algo que eles são santos, eles podem ser santos, não anjos, né? Então, como foram ao caminho do céu, nós oferecemos também por eles as nossas orações, por eles as missas e tudo mais, né? Então, nesse tempo de graça, você pode fazer isso, você deve fazer isso pelas pessoas a quem você ama. E isso faz parte do processo de luto, isso faz parte da cura do nosso coração. É fazer uma comunicação de amor, aonde eu saio da minha dor, onde eu saio da minha angústia, onde eu saio da minha tristeza, e eu junto o melhor que eu posso e eu mando entregar. Eu entrego a Jesus, ou eu entrego ao anjo da guarda da pessoa que se foi. Nós sabemos que nós recebemos os anjos da guarda, que eles são
nos dado para nosso auxílio desde o nosso nascimento, e eles só vão descansar quando a gente entrar no céu. Então, a igreja ensina que os anjos da guarda, eles aplicam as indulgências, eles aplicam as graças recebidas às pessoas que estão no purgatório. Então, nós podemos entregar aos anjos da guarda das pessoas a quem nós amamos aquilo que nós oferecemos, né? Essa oferta de amor que nós fazemos. Mas é de qualquer jeito que eu posso fazer essa oferta? Funciona de qualquer jeito? Serve? Não. Olha só que coisa linda. Nós vamos, em primeiro lugar, para nós oferecermos isso, nós vamos buscar estar em estado de graça. O que é estado de graça? Eu vou me confessar. Eu vou fazer uma boa confissão. Isso vai lavar o meu coração, isso vai fortalecer a minha amizade com Deus. Se eu estiver com algum pecado grave, Ele vai me libertar de todo mal e a confissão vai me colocar em amizade, em comunhão com o Senhor. Eu vou fazer um propósito sincero de rejeitar até mesmo os pecados veniais, que são aqueles pecados menores, né? Os veniais são os pecados do dia a dia. Eu vou estar com o meu coração disposto a buscar a santidade, a buscar a vontade de Deus na minha vida. Aí, essa é a primeira condição. Eu vou para a segunda. Eu vou à Santa Missa. Eu vou mandar celebrar uma missa por essa pessoa, ou eu vou à Santa Missa e na hora da comunhão eu abro mão do benefício que traria a mim e ofereço aquela comunhão pela alma da pessoa. Então, Senhor, Tu estás comigo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor. Eu creio, Jesus, que eu acabo de receber-te, corpo e sangue, alma e divindade. Tu estás comigo, Senhor, eu sei disso. E eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro no meu coração. E eu ofereço essa Santa Eucaristia, eu ofereço essa comunhão pela alma do meu Pai. Eu ofereço essa comunhão pela alma do meu pai no purgatório, para que o Senhor o retire, alivia seus sofrimentos, retira meu pai do purgatório, Senhor, leva o meu pai para o céu, eu ofereço essa Eucaristia pelo meu pai. Bendito seja Deus pela vida do meu pai, glórias a ti, Senhor. Leva o meu amor, leva o meu abraço, leva o meu carinho, mas leva, Senhor, essa Santa Eucaristia, aplica em benefício do meu pai essa Santa Eucaristia. E aí eu faço a terceira coisa, que é rezar pelas intenções, pelo Santo Padre o Papa. Um Creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Esse pacote, confissão, comunhão e oração pelo Papa, alcança para aquela alma uma indulgência muito grande, que pode ser plenária. Nesses dias de festa da igreja, nesses dias de finados, no dia de finados, nos dias que seguem a festa de finados, essa semana que segue a festa de Todos os Santos, né? E aí o dia de finados e tal. Se eu me confessar, se eu comungar nessa intenção e se eu rezar, eu posso oferecer, e Deus é quem conhece, eu não conheço, mas pode chegar a ser até uma indulgência plenária. Plenária é o quê? Plena, total. E aquela pessoa, ela é então retirada, ela sai do purgatório e ela entra na glória de Deus. Algumas indulgências podem ser parciais, quer dizer, apagam ou pagam em parte a expiação dessas pessoas. Então, elas têm um alívio, elas têm uma diminuição, não é total ainda, mas ajuda muito, né? O que eu posso fazer? Meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, meia hora de leitura da palavra e oferecer por essa alma, rezar o rosário e oferecer por essa alma, dar uma esmola com meu coração generoso, sem julgamento e oferecer por essa alma. Todos esses benefícios podem ser aplicados e podem aliviar e ajudar as pessoas que estão no purgatório em processo de purificação. Para quantas pessoas eu posso conseguir essa indulgência ou esse benefício? Uma por vez. Uma confissão, ela pode alcançar várias almas, vamos dizer assim, né? Eu posso conseguir
várias almas. Porque eu estou ainda em estado de graça, eu busco, mas cada missa pode ser oferecida por uma, tá? Então eu preciso estar em estado de graça, comungar por aquela alma, orar pelo Papa, né? E aí, uma outra coisa que é muito recomendada, que também alcança indulgências, auxílios para essas pessoas que estão no purgatório, são as visitas aos cemitérios. Né? Nós vamos aos cemitérios e lá nós refletimos sobre a brevidade da vida, sobre os apegos que não precisamos ter nessa vida, porque aqui tudo passa. Nós refletimos sobre a grandeza do céu e o desejo que nós temos de chegar até lá. Nós refletimos e honramos as pessoas que foram, né, nossos antepassados, as pessoas que nós amamos, as pessoas da nossa família, os nossos amigos que se foram, nós rezamos por eles. Todas essas orações, as flores que nós levamos ao túmulo, né? As velas que nós acendemos, né? A gente não acende vela para queimar o túmulo, né? Agora estão tirando até os veleiros do cemitério em alguns lugares, né? Com a dificuldade de acender velas, mas você pode acender velas lá no cruzeiro, você pode acender vela lá no ossário, se você não pode acender lá no túmulo, mas nós acendemos velas e nós pedimos aos anjos da guarda que iluminem o caminho dessas pessoas para o céu. Nós pedimos que iluminem, que a graça de Deus alcance, são presentes, né? Que nós oferecemos em oração. Vela por vela não vale nada, flor por flor também não, né? Mas nós buscamos a nossa santificação e nós buscamos a oração. Ah, mas eu não sabia disso, eu não me confessei. Se confesse. Essa semana é a sua semana de confissão. Essa é uma semana especial. E veja que coisa linda, em função da pandemia, a igreja estendeu, autorizou que as mesmas graças fossem oferecidas aos fiéis no ano passado, durante todo o mês de novembro, não só na semana, né? Não só nessa semana de Todos os Santos, né? Da semana de comunhão, não só na semana da oitava, mas durante todo o mês de novembro. E esse ano, de novo, semana passada, o Papa determinou que as indulgências sejam oferecidas, sejam disponibilizadas aos fiéis, sejam dadas durante todo o mês de novembro. Por quê? Para evitar aglomeração, né? A gente sabe que a pandemia ainda não acabou, para que as pessoas até mesmo possam estar em mais recolhimento, tenham oportunidade de se confessar. Sabemos que para muitas pessoas as confissões estão mais difíceis. Então, durante todo o mês de novembro nós podemos fazer isso. Nós podemos, olha que coisa linda, quantas missas nós podemos oferecer no mês de novembro? Pelas almas do purgatório. Olha quantas pessoas nós podemos ajudar nesse mês. Olha quantas orações nós podemos fazer, quantas esmolas, quantas visitas ao cemitério. Todas essas orações, tudo isso é de fato efetivo. Gente, faz diferença para quem está no purgatório, né? Chorar em casa, triste, não faz diferença, né? Somos nós que estamos sofrendo, mas orar, rezar, sair do nossa dor e agir com amor faz muita diferença. E eu sei, gente, eu sei o quanto é difícil sair da dor, mas eu sei o quanto é difícil da minha, né? Porque eu só tenho os meus lutos, as minhas dores sendo vividas ou já vividas. Você sabe da sua, né? Mas você sabe também que você é capaz de buscar a Santa Confissão. Você sabe que você pode ir à Santa Missa. Você sabe que você vai ao cemitério, que você vai mandar celebrar missas para essas pessoas, né? E amanhã, só a Palote amanhã tem 5 missas sendo celebradas, né? Faça essa caridade por quem você ama. Se você não perdeu ninguém recentemente, não tem nenhuma pessoa por quem você poderia aplicar essas indulgências ou lucrar, ofereça pelos seus antepassados, pelos avós que você não conheceu, pelos bisavós que você não conheceu, pelo perdão dos pecados deles. Você já ouviu falar da importância
das indulgências, você já ouviu falar da importância da esperança, da confiança? Quantas almas da sua família talvez estejam ainda no purgatório sem ter quem reze por elas? Né? Se você não tem ninguém, reze pelas almas esquecidas do purgatório, aquelas almas por quem ninguém reza. Talvez eu conheço pessoas que morreram que eram só elas que eram católicas nas suas famílias, né? Ninguém vai rezar pela alma delas. Mas nós podemos rezar pelas almas esquecidas do purgatório, né? Reze, vamos fazer desses dias, mesmo se você não perdeu ninguém recentemente, mesmo se você sabe ou você acredita que a pessoa que se foi já é santo, já está no céu porque era uma criança e as crianças são inocentes, né? São santos. Mesmo que seja alguém que morreu em extrema santidade, tudo bem, mas ofereça pelos outros então. Né? Vamos lucrar essas indulgências, né? Porque é uma forma de comunhão de amor, é uma forma de comunhão de vida, né? E nós não podemos ser miseráveis nisso, né, gente? De jeito nenhum. Aproveitando para dizer que nós podemos lucrar essas indulgências para nós mesmos, tá? Porque nós também devemos pena pelos nossos pecados durante todo o ano, durante toda a vida. Vamos buscar apagar aqui, purificar aqui o nosso coração, converter aqui a nossa alma, o nosso coração, assistir aqui as missas, pedindo perdão pelos nossos pecados, né? Porque nós, depois de mortos, não podemos mais fazer nada por nós mesmos. Tudo que nós tivermos que fazer por nós mesmos precisa ser feito aqui, né? Quando nós partirmos, nós vamos depender da caridade, da misericórdia dos que ficaram para rezar por nós, né? Então vamos buscar também essas orações, né, para sermos libertados da pena temporal, né, dos nossos pecados aqui, né? Então esse perdão, essa atenuação da gravidade, né, das faltas da pessoa, essa bondade que desculpa o que é indesculpável, só Deus pode fazer, né? E Deus nos ama e nos dá essa graça de podermos amar-nos também uns aos outros como igreja, como comunhão dos santos. Então guarda aí, tá? Se você não sabia, guarda aí que você é igreja militante, aqueles que partiram são igreja padecente, se já estiverem no céu são igreja militante. São igreja triunfante, desculpa, né? Quem é santo pode interceder pelas almas? Pode. Peça a intercessão dos santos pelas almas da sua família também. As almas podem interceder por nós? Sim. Dizem os santos que tiveram experiências belíssimas que as almas do purgatório intercedem pelas suas famílias, intercedem por nós, sim, né? E dizem que, inclusive, ensina a Santa Igreja, através dos santos, através do ensinamento dos santos, aprendemos que as almas que recebem essas indulgências, essas graças, são almas que vão para o céu e nunca se esquecem daqueles que as ajudaram enquanto estavam em purificação, né? A comunhão dos santos nos dá a graça de permanecermos de uma forma belíssima, unidos no amor, né? Sem essa comunhão direta, falsa, né? Pregada por tantas fés, por tantas religiões que confundem o coração dos cristãos, né? Que não são verdade, né? Nós buscamos aquilo que é verdade, nós buscamos aquilo que edifica, nós buscamos aquilo que faz a diferença, e sim, as nossas missas, as nossas orações fazem toda a diferença, enquanto que as confissões sacramentais, elas fazem já a diferença em nós mesmos, tá certo? Que mais que eu precisava dizer para vocês hoje ainda? Eu acho que amanhã nós continuamos, amanhã nós vamos trabalhar o efeito das perdas, não só por morte, mas de todas essas outras perdas que nós já falamos, né, no começo. Nós vamos trabalhar o efeito disso em nós, como se dá, como nós reagimos, e nós vamos buscando em Deus os caminhos para nós termos também a nossa cura, tá bom? Eu espero que no seu coração tenha feito sentido as coisas que nós conversamos aqui. Espero em Deus que você
tenha uma feliz noite de Todos os Santos ainda, né? Se já passou para você, se você estiver assistindo depois em algum outro momento, que isso sirva também para você crescer na sua caridade, no seu amor por aqueles que se foram, por aqueles que estão no purgatório, que nós possamos estar juntos enquanto santos. Vamos terminar em oração também essa noite. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer essa dúvida, essa pergunta, que nós estaremos, na medida do possível, nós estaremos respondendo também, tá certo? Para vocês que estão participando esses dias, então tendo hoje essa parte da fé, né, da palavra de Deus, amanhã nós vamos entrar, né, na abordagem do luto propriamente dito, né, humano, da forma como trabalhar isso na nossa vida, vamos olhar mais de perto para isso, né, vamos olhar também algumas questões de família nos próximos dias, né, mas para você nós vamos ter durante esses dias também o tempinho de oração, né? Então eu gostaria que agora, nesses minutinhos finais, que você que durante toda essa noite pôde ir se voltando e se lembrando de tantas pessoas queridas que partiram. Eu te convido nesse momento a se colocar agora diante de Jesus. Eu tenho aqui um crucifixo, não sei se na sua casa tem. Eu gosto muito de colocar na cruz de Jesus aqueles que partiram, aqueles que foram, porque é pela cruz do Senhor que nós fomos salvos, né? Pela morte, pela ressurreição. Então, quero te convidar para você poder, agora também, estando em oração, se colocar mesmo, não diante, né, só de uma imagem de cruz, mas aí no seu coração. Fecha seus olhos um pouquinho, aquieta teu coração. E se imagina mesmo diante da cruz de Jesus, aos pés da cruz de Jesus. Quero te convidar a estar aos pés da cruz. Senhor, nós te apresentamos nessa noite todas essas pessoas que estiveram conosco, que estiveram meditando a sua palavra, e nós pedimos, colocando-as aos pés da tua cruz, que o Senhor as alcance com a sua misericórdia. Só o Senhor sabe quantas lágrimas têm caído desses olhos, só o Senhor sabe o impacto da dor nesses corações, no corpo de cada um, nos relacionamentos, na vida. E aqui, Senhor, estão essas pessoas. Queremos trazer todas essas dores, essas lágrimas, esses lutos aos pés da tua cruz. E te pedimos, Senhor, que o Senhor seja nesse momento aquele que consola, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que abençoa, aquele que recebe. Trazemos aos pés da tua cruz também, Senhor, as pessoas que nós amamos e que partiram. Trazemos aqui os nossos familiares, aqueles que amamos. Senhor, aos pés da sua cruz, nós queremos abraçar essas pessoas nessa noite, em oração. Sabemos que nenhuma comunicação direta é possível, mas quantas vezes no nosso coração, no processo de luto, nós quisemos, Senhor, abraçar essa pessoa. Em oração agora nós te pedimos, dá o nosso abraço a essa pessoa, a essas pessoas que nós amamos. Leva, Senhor, através da tua cruz, leva o nosso amor, através da sua cruz, através do seu sangue, purificados pelo seu sangue, Jesus. Leva o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso respeito. Leva, Senhor, o desejo que temos de que essas pessoas estejam bem, estejam em paz, de que elas sejam felizes, Senhor, na tua presença, na tua companhia. E nesse dia de todos os santos, Senhor Jesus, nós pedimos,
Faz desses nossos queridos que se foram, faz deles participantes do céu. Se ainda estão em processo de purificação, leva-os contigo, Senhor, leva-os contigo nessa noite. Dá-lhes a alegria suprema de serem retirados do purgatório, de alcançarem o céu em júbilo, Senhor. Dá-lhes alegria eterna. Enche o coração deles com seu amor. Perdoa-lhes, Senhor, perdoa-lhes as suas faltas, os seus pecados. Perdoa-lhes, Senhor, perdoa-lhes. E perdoa-nos, Senhor, por não termos amado tanto, por não termos feito melhor, por não termos feito mais para que eles estivessem mais ainda em Ti quando partiram. Nós nos unimos a eles na comunhão dos santos, assim como nos unimos aos santos do céu, em Ti, Senhor Jesus, em Ti. Nós nos pedimos a graça de que todos nós estejamos juntos na glória para Te louvar e bendizer por toda a eternidade. Bendito seja, Senhor. Bendito sejas pela vida dessas pessoas, pelas pessoas da nossa família. Bendito sejas pelos nossos ancestrais, pelos nossos antepassados. Bendito sejas pelos nossos familiares mais próximos, pelos nossos amigos, por aqueles que passaram pela nossa vida, aqueles que temos dívidas de gratidão. Bendito sejas pelos nossos filhos que se foram antes de nós. Bendito sejas, Senhor. Bendito sejas pela Tua palavra que vem nos garantir hoje que não foi o Senhor quem arrancou nenhum deles da vida. Bendito seja, Senhor, porque Tu és o autor da vida e não da morte. Bendito seja, Senhor, porque a morte não tem a palavra final. Bendito sejas pela salvação que conquistastes para todos nós, Senhor. Bendito sejas. Bendito sejas por essas pessoas que hoje se voltam para Ti, através desse aprofundamento. Te louvo, Senhor, por essa pessoa que não conseguia chorar no seu colo, que estava com raiva do Senhor, mas que hoje pode se debruçar, Senhor, no seu colo e chorar a sua dor, entendendo que o Senhor a ama e que não foi o Senhor quem fez a morte. Bendito sejas pela cura que está dando a esse coração. Bendito seja, Senhor, porque Tu estás trabalhando eu vejo como que nos olhos dessas pessoas, olhos que estão se abrindo, pessoas que estão vendo luz depois de muito tempo, como se estivessem presas na escuridão, estão começando a ver luz. Bendito seja, Senhor, por esse respiro de alívio que essas pessoas que estão conosco nessa noite podem dar. Respiro de alívio, de confiança no Senhor. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Xandaramari, Kandaramari, Kandaramari, Arari Xandalamari, Kandalamari, Arari Xandaramari, Kandaramari, Xandaramari. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está entrando em casas que estavam como que sujas. Não sujas fisicamente, né, aparentemente, mas casas que estavam como que sujas de tristeza, famílias que estavam mal cuidadas por causa da tristeza, por causa da dor, da perda, como se o velório ainda estivesse acontecendo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer fazer uma limpeza nessas casas, uma limpeza nessas famílias. Obrigada, Senhor, porque embora o velório seja muito importante, Senhor, ele dura muito pouco tempo. Nós queremos entregar ao Senhor nessa noite, começar a entregar ao Senhor as pessoas da nossa família que morreram, que nós não queremos deixar partir. As pessoas que emocionalmente nós como que seguramos conosco, Senhor, deixando essa força negativa,
essa força ruim, essa sensação ruim de velório ainda em casa, esse peso, Senhor, vai retirando, Senhor. Vai curando o coração dessas pessoas, Senhor. Vai ajudando essas pessoas a pôr fim ao velório. Vai curando esses corações da forma como só o Senhor pode fazer, na sua misericórdia, na sua bondade. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Querida, querido, né? Pela esperança, motivada pela palavra do Senhor, pela fé que temos no Deus da vida, faz a intenção de começar a abrir a sua vida, a sua casa, para a luz do céu entrar, para a vida, para o ar, né? Para o vento do Espírito que faz novas todas as coisas. Eu não estou dizendo para você, põe fim a esse tempo. Não, 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 não. Se respeite, seja generoso com você, não se cobre demais. Não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou dizendo é seja generoso, seja paciente com você, mas não impeça a luz de Deus de entrar, não impeça esse vento novo de entrar. Não tenha medo que o velório termine. Não tenha medo, deixa. Essa pessoa já foi, já está no Senhor, já está com o Senhor, está viva em outra forma. A comunicação com essa pessoa não é através do velório, é através da oração, é através de Jesus Cristo. Nós pedimos no final dessa noite a intercessão de todos os santos e santas de nossa devoção por todas as almas dos nossos familiares. Vamos rezar o Creio, Pai Nosso, Ave Maria e o Glória nas intenções do Santo Padre o Papa, pelo Papa e pelas intenções do Santo Padre o Papa. Bom, rezamos pedindo que assim haja nessa noite frescor na vida de cada um dos nossos que já se foram. Que haja amor entre nós e eles através de Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abrace, que o Senhor te acolha, que o Senhor te console. E amanhã nós estaremos juntos novamente. Nós vamos esperar vocês para nós olharmos mais de perto outras coisas, né? A forma humana de viver o luto, aonde Deus vai agindo em nós e o que é que nós podemos fazer. Por favor, não tenha medo dessa dor. Ninguém vai fazer você dar passos que você não queira, nem dizer coisas que você não queira ou que não esteja preparado. Só você sabe o seu momento, só você sabe do seu luto. Nós estamos aqui para estarmos com você, por você. Bom, um abraço bem grande, bem carinhoso, fraterno, que Deus te abençoe, que a sua noite seja de paz.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Esperamos você amanhã. Ah, desculpa! Nós vamos estar mandando para você, né, algumas orações que você pode fazer pelas pessoas falecidas, orações que você pode fazer na sua casa, orações que você pode fazer no cemitério. Gente, eu me esqueci de dizer uma coisa muito importante. Gente, pode acender vela em casa. Cuidado com essas crendices de que não pode acender vela para as almas em casa porque atrai alma. Gente, não atrai alma coisa nenhuma. A alma tá lá, é lá onde ela tá bom? Não se preocupe que não vem ninguém. Nós oferecemos, é uma forma de nós fortalecermos, criarmos até mesmo espaço de oração. Tá bom? Pode rezar, faça suas orações, tá bom? Se você não consegue ir ao cemitério amanhã, vá outro dia dessa semana em paz, né? Já que cemitério não é lugar de encontro de amigos, de bateção de papo, nem contação de piada, porque é o que a gente encontra muito, uma falta de respeito enorme. Num dia santo, num dia sagrado, as pessoas vão mais para passear do que para rezar, né? Nós estamos entendendo que não é passeio, é oração. Então, se você precisar, você sabe que você pode ir nos próximos dias, que espiritualmente o efeito que você vai alcançar é o mesmo, tá bom? Então, faça suas orações e viva em recolhimento, em santidade, em esperança o dia de finados, tá bom? Que Deus te abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Fique com Deus.